também efetuar as análises no ciclo do par. Neste momento, neste evento, nós iremos focar na parte da arquitetura escolar, né? Então, o objetivo do evento é conversar sobre as dificuldades de elaborar um projeto padronizado ou trazer um pouco do aprendizado que as nossas arquitetas obtiveram durante o longo desses anos em como elaborar espaços educacionais. Não temos como objetivo, neste momento, falar sobre o Par 4 ou sobre obras, né? Para isso, nós temos outros eventos produzidos pelo FNDE que vocês podem consultar no nosso YouTube. Para essa tarde maravilhosa, para essa conversa descontraída, espero que vocês contribuam no chat, que vocês façam perguntas, né? Por meio dessa apresentação, a gente pretende responder a maioria das dúvidas de vocês, mas se não, também a gente encontra nos nossos canais de comunicação. Mas eu trago aqui duas arquitetas maravilhosas que trabalham já um longo tempo no FNDE e possuem um grande percurso sobre a arquitetura escolar. A arquiteta Vivian e a arquiteta Carolina. Então, neste momento, eu me despeço de vocês, desejo um excelente evento e que a gente possa contribuir com a evolução do aprendizado da arquitetura escolar dentro do país. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina, sou arquiteta e urbanista. Trabalho aqui no FNDE, junto com a Vivian, com o desenvolvimento de projetos de arquitetura escolar. E hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre escolas de ensino fundamental. A nossa ideia é que a gente possa trocar... Não está funcionando. A ideia é que a gente possa trocar experiências e conversar mesmo pelo chat sobre as nossas dificuldades e os desafios, né, que a gente tem em projetar projetos padronizados. Eu sou a Vivian, eu e a Carol trabalhamos junto de uma equipe pequena, mas uma equipe que é responsável por pensar justamente nessa parte dos projetos. Então, começando, a gente vai falar um pouquinho sobre por que a gente oferece, né, um projeto padronizado. Os desafios de um território extenso como o do Brasil, onde a gente tem diferentes questões climáticas, culturais, um território muito diverso, a gente sabe da dificuldade de construir um projeto padronizado num território tão grande. Mas, por um outro lado, a gente tem uma oferta de uma infraestrutura de qualidade, que respeita as normas de desempenho, de acessibilidade, e a gente tem também, desse lado, os desafios da gestão pública, que são questões de controle, de racionalidade construtiva, de oferecer uma edificação com já um padrão construtivo, né, adequado para os alunos e para todos os usuários da edificação. Então, a gente tem essa demanda veio da onde? Né? Essa demanda veio tanto da dificuldade dos municípios em desenvolver seus próprios projetos, como também da União em financiar em grande escala e atender em grande escala o nosso déficit de vagas, né, na educação pública. Então, o nosso objetivo aqui é tratar um pouco disso, é tratar de como entender um projeto para um terreno que, né, ele não existe ainda, e como a gente pode pensar em flexibilizar e transpor esse projeto padrão para um terreno real. Uma coisa que a gente acha importante conversar com vocês é da onde veio essa ideia do projeto padrão, né? A gente recebe muitas críticas em relação a isso e a gente concorda, porque a gente, como arquiteto, a gente entende que o básico de um projeto é saber onde ele vai ser construído, para a partir daquele local a gente conseguir projetar, fazer uma proposta adequada, né? Mas como começou isso? A FNDE começou a financiar projetos primeiro para a infância lá em 2007. Então, houve uma necessidade de oferecer um projeto, porque dentre a maioria dos municípios do Brasil, são muito poucos os que têm uma área técnica que consiga projetar, que consiga pensar numa escola da maneira mais adequada.
Então, existe essa carência. Daí nasceu o projeto próprio. A gente precisava oferecer uma coisa mais padronizada para ficar mais fácil para a gente analisar essa proposta e para o próprio município ter uma escola de qualidade, como a Carol falou. E eu acho também que leva em conta, né, Vivian, essa coisa da escala. Eu acho que quando a gente fala na escala que o FNDE financia a obra pública, apesar da edificação ser uma edificação para um terreno, uma edificação de uma escola, a gente está falando de 6.000 escolas, a gente está falando de 8.000 creches, então... Numa capital, isso, numa cidade do interior. Isso, a escala também justifica, né, essa política. Então, como tudo começou? Começou pelas escolas de ensino infantil, então houve uma parceria com uma universidade, eles fizeram um projeto padrão, que é a nossa creche padrão tipo B, antiga, que hoje a gente já não financia mais ela. Depois disso, a gente começou a perceber dentro do FNDE essa grande dificuldade de... A gente não tinha uma equipe, como hoje a gente tem, que é responsável por essa área de projetos. A gente tinha uma equipe de análise que recolhia essa demanda do município e a gente era encarregado de aprovar ou não, até esse município de fato conseguir o financiamento da escola. A gente sentiu a necessidade de uma equipe que fosse responsável por essa área de projeto, para deixar tudo isso mais redondo, não só para o município, mas para nós mesmos, durante a obra e no pós-obra. A gente acaba trabalhando com toda essa extensão. Então, em 2012, a nossa equipe começou a nascer e a gente já tinha vários projetos padronizados. Uns que foram pensados junto com a universidade, outros que vieram de doações de estados, projetos que se achava que podiam ser replicados. A partir disso, a primeira coisa que foi feita por essa equipe foi uma revisão, porque a gente tinha algumas disciplinas que não combinavam, a gente tinha normas que também já não eram atendidas, e daí, num determinado momento, a gente começou a trocar esses projetos, aí sim pensados dentro da FNDE, pensados neles como um padrão que ia ser replicado no país inteiro. Isso daí a gente... no Proinfância, né? No Proinfância, Isso, mas aí acho que quando a gente trata aqui do ensino fundamental, aí a gente vai falar do que, de fato, a gente veio falar hoje, né? Que é as nossas escolas e os nossos projetos novos, né? Que é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje, esse de ensino fundamental que vem se substituindo, para quem conhece, a 4, 6 e 12 salas, que foram projetos que não foram pensados exatamente para ser construídos do jeito que eles estão, né? Isso, a escola de 4 e 6 salas foi pensada para ser uma escola do campo, e a 12 salas já não, né? A 12 salas já era uma escola urbana, grande, né? Com ambientes mais diversos, né? Exatamente. E a ideia é que agora no Par 4 essas tipologias estão sendo descontinuadas e aí vocês vão conhecer um pouco dos nossos novos projetos. Que já estão mais alinhados também com o nosso novo ensino fundamental, né? A nova proposta do MEC. Sim, então é essa a resolução, né, dos 9 anos do ensino fundamental. Então, por onde a gente começa a pensar, né, numa escola padrão sem ter um terreno? A gente começa por uma demanda. Então, como a gente já falou um pouquinho, a demanda vem da ponta e vem das políticas públicas que o MEC implanta. O que a gente presta atenção? Desempenho, questão da vida útil da edificação, porque a gente sabe que o município muitas vezes não tem condição de dar manutenção adequada, eles têm dificuldades, às vezes, em manter tudo isso. Então, a gente propõe materiais duráveis, coisas que sejam fáceis. De reposição também, né? De reposição, de encontrar em todo o país, porque, como a gente já falou, é construído desde uma capital até uma cidade do interior. E a gente hoje também está muito focado na questão de sustentabilidade. Esses projetos novos, a gente tem celular em relação ao projeto. A nossa intenção é dotar o município de práticas para que depois ele consiga ter celular da edificação mesmo, em questão de desempenho. E orçamento, que também é uma coisa que pesa muito. Muitas pessoas falam e nos perguntam sobre o orçamento. Então, a gente usar tabelas de referências que são de todo o território nacional, né? O FNDE já disponibiliza as tabelas por estado. Então, é um trabalho que chega na ponta de uma forma já muito organizada, né? Isso. Então, o município recebe um conjunto técnico já muito organizado.
Exatamente. Facilitando para que eles façam a sua licitação e logo comecem a obra, porque a gente também tem muito problema nesse sentido. A prova, depois até começar, então a gente quer entregar um pacote mais aproximado, mais facilitado, para que ele de fato ganhe, receba esse orçamento e execute a obra, porque a gente quer a criança dentro da escola, não o projeto. Isso, e o que a gente precisa considerar, né, pensando no projeto dessa escola? A gente primeiro recebe essa demanda da política pública, e quando a gente trata disso, é bom levar em conta todo um arcabouço que foi construído por anos, né? São especialistas em política educacional, e a gente tem como base a própria base, né? A BNCC, e todo o trabalho que foi feito para o novo ensino fundamental. Então, a gente respeita, qual que é a ideia? É uma escola que respeite a individualidade de cada aluno, onde ali seja um ambiente onde ele possa ter contato com a natureza, ter trocas sociais, expressar no máximo suas potencialidades. Então, a ideia da escola é realmente um habitat onde a criança e o aluno ele vai ter esse primeiro contato com o que é ser cidadão. Então, a gente não pode nunca tirar isso nunca está fora do nosso radar. A gente pensa que é um lugar onde tem essa troca social e onde acontece o aprendizado de uma forma, né, a gente espera que bem feita, enfim, a gente já idealiza a escola já sonhando, né, com as crianças e os alunos que vão estar ali. E uma escola aberta à comunidade, porque a gente sabe que a sensação de pertencimento, ela precisa existir para que essa escola seja acolhida, porque ela vai funcionar de uma maneira correta se a comunidade que está envolvida acolher esse espaço. Sim, então a ideia qual é? A gente propor ambientes em que haja essa integração entre o espaço externo e o espaço interno, salas de aula que se comuniquem com a área de convivência, pátio, quadra, onde o aprendizado ele não acontece em sala de aula. A sala de aula deixou, né, de ser o centro da escola. A escola ela acontece no pátio, nas áreas externas e também um pouco fora dela, né? Não dá para dizer que o contexto do bairro, o contexto da cidade não está relacionado. Então, acho que a gente tem que entender a potência, né? Que é uma escola e, às vezes, principalmente numa cidade menor, num bairro de extensão urbana, né? A gente entende o poder, né? E a potência mesmo que esse equipamento tem naquela região. E sendo de todos, a gente também tem uma preocupação grande em deixar ela o mais adaptável possível. Porque a gente recebe, às vezes procura fotografias de obras já prontas e a gente vê que Nordeste tem um tipo de agregação, de agregar essa escola, assim, como eles tomam a escola para si, a direção, a própria comunidade escolar. Apropriação, né? Uma apropriação, exatamente. O Sul já é diferente, a gente vê como se trata o jardim, como eles envolvem as crianças, os alunos, enfim, em atividades pedagógicas mesmo, nesses diversos ambientes. Então, a gente procura trazer isso para dentro do projeto, para que ele possa, apesar de ser um projeto padrão, para que ele possa intervir da maneira como cada um lhe couber, né? Isso, com flexibilidade, né? Exatamente. Aqui, então, é uma parte mais técnica, assim, do que a gente pensa, pensando no edifício mesmo, quando vai projetar sem ter um lote. Então, como a gente começa pensando, isso que a gente estava falando agora, autonomia e gestão local. Então, a gente geralmente tem projetado em blocos definidos, assim, a gente separa um bloco de higiene, bloco de serviço, bloco administrativo, blocos pedagógicos, blocos que a gente chama de lazer e atividades diversas, né? Convivência, e sempre conectados de alguma maneira. Porque, às vezes, o município não tem o terreno plano, não tem o terreno exatamente retangular, quadrado, seja lá o que for. Então, existe alguma maneira, se ele topar, dele fazer uma implantação diferenciada. A gente consegue fazer isso com essa inserção de blocos. Outra coisa que a gente centraliza sempre a área de uso comum, pátio, refeitório, biblioteca, salas multiuso, porque esses são espaços que a gente entende que todos podem usar das mais variadas maneiras.
E, inclusive, a comunidade. Quando a comunidade vem para a escola, eles podem se apropriar, sei lá, vai fazer uma reunião do bairro. Às vezes tem lugares que não tem um lugar apropriado para isso. A escola pode servir para isso. Um refeitório pode virar um auditório para uma apresentação de final do ano. Então, a gente tenta ter uns espaços, eles são definidos, mas eles são facilmente transformáveis. Né, Carol? Então, quando a gente pensa também nos fluxos, a ideia é que os alunos circulem pelas escolas, claro, nas áreas em que a gente tem segurança e, enfim, a ideia é que o aluno se sinta em casa, mas também respeitando essa parte de uma área mais, eu vou até tentar marcar aqui, que é uma área de maior, nessa escola aqui a gente tentou isolar uma área de segurança, onde tem carga e descarga, onde tem gás. Então, para de fato as crianças, né, e os alunos, principalmente as crianças menores, estarem mais protegidas. Mas no restante, a gente tem uma livre circulação. A ideia é realmente incentivar a autonomia e que as crianças circulem pela escola e se sintam em casa. Outra coisa que a gente recebe muita pergunta é sobre a área de cozinha, como é que se comporta essa área. A gente também tem um cuidado especial com esses fluxos dessa área de serviço, porque a gente é a área da escola que recebe mais coisa de fora e, ao mesmo tempo, ela está dispensando lixo, gente estranha, vamos dizer assim, né, que vem trazer mantimentos. Então, a gente tenta preservar esse local para que não haja invasão do espaço destinado ao aluno, em questão de segurança também nesse sentido, e em questão de salubridade, de cozinha, para a gente não misturar esses fluxos, porque assim a gente acaba facilitando esse serviço que é prestado nesse espaço. Sobre a adequação ambiental, que a gente vem, esse é um dos primeiros projetos que a gente estudou mais profundamente, essa questão da adequação ambiental. Então, como a gente falou lá no início, hoje esse projeto ele tem um selo A e a gente usou diversos artifícios da arquitetura para conseguir isso. Então, nesse caso aqui, a gente está citando esquadrias. Agora, a gente está vivendo um momento muito propício para falar disso, inclusive. A gente prioriza a ventilação cruzada nas salas, para que não precise usar ar-condicionado onde não seja necessário, para que esse ar seja renovado com maior frequência. A gente usa salas de aula, não blocos fechados, com sala nos dois lados, a gente usa sempre um bloco aberto, que isso também ajuda no ruído, acústica dessa aula, na saúde do aluno, na saúde do professor e até no próprio aprendizado, que a gente sabe que quando se entende melhor, quando o professor consegue falar com mais facilidade, isso também é um facilitador para a aprendizagem do aluno e para a saúde do professor. Uma coisa importante também de se falar é sobre o programa de necessidades, né? A gente aqui trabalha com isso, até antes da pandemia, a gente já tratava de pensar a escola como um aluno por metro quadrado e meio. Então, e acabou que foi até um número, foi coincidente, né, que na pandemia esse número também surgiu. A gente pensa nos fluxos e na distribuição do espaço, considerando essa metragem na sala de aula, pensando que aquela turma em algum momento vai estar ali dentro, né? Claro que a gente espera que o restante, os outros espaços da escola sejam utilizados, né? Mas esse programa de necessidades, ele muitas vezes, ele pode também ser variado, ele acontece de acordo com a gestão local. Hoje a gente vai oferecer uma escola que a gente tem sala multiuso. Determinado município já vai implementar ali um auditório, outro vai fazer já um laboratório fixo, mas a gente tem essa flexibilidade, de novo, né, que o projeto padrão quer oferecer. Então, algumas escolas vão ter cantina, outras escolas não vão ter. Então, a gente tem aqui uma área, alguns temas onde a gente deixa em aberto para cada realidade, que a gente sabe que são diferentes. Tem algumas escolas que têm alojamento em regiões de mais difícil acesso, onde as aulas são dadas por módulos e populações itinerantes. Então, a gente tem realmente que entender que o território é vasto e diverso.
Falando na sala de aula, o que a Carol falou, esse 1,5 metro, por que a gente usa isso? A gente vem pesquisando há muitos anos, inclusive a gente tem montado manuais de educação infantil, de como projetar escola de educação infantil e escola de ensino fundamental, e a gente fez uma ampla pesquisa em bibliografia que já existe, em normas, então a gente chegou a esse número pesquisando isso e também buscando uma sala flexível. A gente acredita que essa metragem, mais ou menos 1,5 metro por aluno, a gente consegue não deixar a sala de aula engessada, que é aquele aluno, cada um sentadinho atrás do outro. Se essa for uma opção do município, vai dar certo. Agora, ele tem outras, ele pode montar vários layouts naquela sala. A gente, inclusive, trabalha com um mobiliário específico para isso, com alturas diferenciadas, para que as crianças estejam mais confortáveis, sentadas na altura que seria adequada para elas. Hoje, né, nesse projeto que a gente vai apresentar para vocês, a gente colocou pias dentro da sala de aula, pias com cuba, porque isso também eles podem fazer atividades diferenciadas dentro da sala que precisa uma torneira, lavar uma tinta, sei lá, qualquer coisa que a professora pensar, ela tem um apoio desse tipo, o aluno não precisa sair para fora para lavar a mão, todo mundo junto. O multiuso, como a Carol falou, a gente trabalha com salas amplas, a gente apresenta elas vazias, com uma divisória que ela pode ser recolhida ou não, dependendo da atividade que vai ser prestada naquele local. Pode ser uma sala de dança, pode ser uma sala de luta, pode ser um laboratório, pode ser um auditório, ela pode receber a comunidade se transformando num salão gigante, então ela pode ser o que a escola achar que ela deve ser. Ela é solta, mais livre, assim, sabe? Bom falar também da biblioteca, né? Isso. A ideia é, a gente tem, né, uma legislação nacional, né, que obriga, né, que todas as escolas tenham uma biblioteca escolar. Então, isso também, a biblioteca nesse novo modelo padrão faz parte, assim, do coração da escola, ela está bem integrada com os espaços externos, com pátio, com refeitório. Então, a gente acredita que vai ser um lugar de muita troca, enfim, acho que vai fazer sucesso. A gente pensa num espaço acolhedor para o aluno, a gente cria cantos de leitura para idades diferenciadas, com mobiliário, com uma altura que seja adequada para aquela criança que está aprendendo a ler, como para aquele aluno que vai fazer um trabalho em grupo. Então, é uma biblioteca não só como um depósito de livros, ela é uma biblioteca que vai acolher esse aluno. Pode passar. Aí a gente também tem o espaço do pátio, o refeitório, né, e a quadra escolar também. Então, tudo isso dentro das diretrizes, né, do novo ensino fundamental, quando a gente fala, né, da prática de esporte, de educação física, da parte de vivência. E aqui acho que é um pouco também do que você falou, né? A gente tratou um pouco sobre isso, que é entender a escola, assim, naquele contexto, né? E para a gente aqui, de Brasília, do FNDE, não é a gente que vai dizer como que a escola vai se colocar e como que ela vai se relacionar com aquela comunidade. Isso é realmente a apropriação da gestão local, daquela comunidade, daquelas famílias que estão ali para abraçar mesmo e receber a escola. Então, esse pertencimento faz toda a diferença para o sucesso, né, de implantação da escola no bairro, enfim. E a gente está tentando com esse projeto, a gente tem não é uma escola sustentável por si só. A nossa ideia é plantar algumas sementes, é mostrar para aquela comunidade, por exemplo, como a gente pode fazer a captação da água da chuva. Como gerar energia, para que o aluno tenha esse contato e, de repente, possa se interessar por isso, levar para sua casa, para que aquilo possa ser difundido no seu bairro, na sua cidade. Ali pode ter horta, pode ter reciclagem. Então, a gente vai ter espaços que a comunidade escolar pode se organizar nesse sentido, né, com práticas mais sustentáveis. Acho que essa é a ideia. Então, quando a gente fala também dessa dificuldade, né, e acho que é a maior crítica, uma das maiores críticas ao projeto padrão, que é a nossa variedade de climas, né, em todo o território. Então, é uma sementinha que a gente pretende trabalhar para o futuro, assim, é um desafio. É um desafio que a gente pretende lançar pequenas
pequenas intervenções na arquitetura que adequem melhor a esse projeto às diferentes, né, regiões bioclimáticas. Gente, a gente está com um probleminha técnico aqui, a gente vai dar uma paradinha, acho que coisa de 5 minutinhos, e aí a gente já volta, tá? É bom que vocês podem já pensar em algumas perguntas, e a gente responde depois pelo chat. Já já a gente volta. Então, retomando aqui, a gente estava, acho que a gente encerrou falando um pouco sobre o que a gente está pensando, né, para daqui para frente, e a ideia é que a gente consiga, né, daqui a um tempo, financiar pequenas adaptações já ao projeto para atender o selo A do Procel para as diferentes regiões bioclimáticas, tá? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre essas adequações ambientais que hoje o projeto ele já vai nascer, né, assim. Então, o que a gente pensou nessa escola nova? Então, a gente partiu de uma ideia de uma escola do mesmo modelo que pudesse virar vários. Então, a gente tem uma escola de 5 salas, uma escola que pode ser ampliada para 9 salas, ela pode nascer 9 salas ou ela pode nascer 13 salas. E o que a gente pensou em termos de adequação ambiental para esses espaços? A gente está trabalhando com captação e reaproveitamento da água da chuva, mas como a gente falou lá atrás, é de uma maneira simplificada, é como quase pedagogicamente. A gente quer que a ideia é que a cisterna até vai ser aparente justamente para ter esse aspecto pedagógico envolvido, né? Exatamente. Não é uma cisterna subterrânea, a ideia é que isso possa até ser usado para horta, enfim, acho que fica um pouco mais palpável, né, o uso dessa água para os alunos. A gente está especificando torneira automática de pressão em todas as áreas da escola. A gente está usando válvula de descarga com duplo acionamento. As fachadas verdes, a gente tem áreas de fachada verde para começar a também trazer uma educação nesse sentido, de incorporar a vegetação dentro da própria escola, como jardim vertical, também já protegendo algumas áreas que ficam mais carentes assim, de insolação. Sim, mais exposta ao sol, né? A gente trabalha com pisos permeáveis em algumas áreas. A iluminação, a gente está trabalhando com toda a iluminação tipo LED e com um acionamento diferenciado que permita o uso maior da insolação solar durante o dia. E a gente tem uma previsão, aí vai depender de cada município, de utilização de placas voltaicas para geração de parte da energia da escola também. A gente já vem trabalhando em projetos anteriores também com um conjunto de telha termoacústica e forro mineral, principalmente em áreas de sala de aula, para oferecer maior conforto, tanto térmico quanto acústico. Então, a gente, voltando também naquele assunto onde a gente pensa que a escola é uma escola para todos, é uma escola para a comunidade, e para receber, a gente receber alunos com todas as características, a gente está falando de uma escola inclusiva, onde a gente respeita os quesitos da NBR 9050, a gente tratou a escola com os princípios do desenho universal, é uma escola onde todos os vãos de portas, né, são maiores do que 80 centímetros, a gente tem rampa com a inclinação, né, feita, tudo conforme a norma, e ainda a gente tem uma sala de recursos multifuncionais, onde a ideia é que aconteça, né, o atendimento educacional especializado no contraturno e que a gente possa receber, né, os alunos com alguma dificuldade de aprendizado ou alunos com altas habilidades, toda a questão do atendimento, né, especializado. Então, a ideia é que seja uma escola para todos, onde não só os alunos com deficiência são bem atendidos, mas professores, pais, enfim, toda a comunidade vai ser bem acolhida ali. O FNDE também trabalha com a questão de imobiliário, também tem uma linha de financiamento de imobiliário, e a gente também já vem começando a trabalhar nisso. A questão de conjunto aluno, que a gente chama que é o mobiliário que está dentro da sala de aula, a gente também já trabalha com alturas diferenciadas de cadeira, de mesa,
não por série, isso também é uma coisa muito interessante de se falar, mas pela estatura da criança mesmo. Às vezes a gente tem uma criança muito alta e outra muito baixa, então para o professor, sei lá, quem cuida da escola nesse sentido, ver essa necessidade do aluno e propor para ele qual seria a mesa e cadeira mais adaptada, né? Mais confortável. A gente pode falar, né, deixar de falar de segurança, e quando a gente fala de segurança, é importante sempre ressaltar que os projetos que o FNDE financia, ele primeiro disponibiliza um projeto nível de projeto básico. Então, isso é primordial para ter uma segurança adequada, é que esse projeto seja visto sob a ótica da legislação local, das concessionárias, corpo de bombeiro local. Então, Código de Obras, Plano Diretor Local, a gente tem que entender que esse conjunto de projetos que o FNDE disponibiliza, ele tem essa roupagem de projeto básico. O projeto executivo ele tem que estar adequado àquele contexto real, né? Então, esse é um desafio do município, no momento de licitar, que a gente entende que os nossos manuais e todo o conjunto de peças técnicas que o FNDE disponibiliza pode dar esse apoio, né? E falando nisso, o que a gente segue? A gente entrega como? Ele atendendo às NBRs, atendem a norma nacional, né? Mas a legislação local sempre tem que ser observada e a gente permite pequenas alterações para que esse projeto fique adequado ao local onde ele vai ser implantado. Então, falando um pouquinho das obras que o FNDE já disponibiliza, das tipologias, né? Essa aqui é uma visão geral do que a gente tem de projeto hoje, que está no PAR 4, são as tipologias que vão ser financiadas nos próximos 4 anos, né? Projetos padrão, a gente está falando aqui, mas também é sempre importante a gente observar que o FNDE também financia projeto próprio. Então, o município que quiser apresentar um projeto próprio, a gente acha melhor isso, e ele é bem recebido, ele é analisado aqui conforme as nossas regras, né, do que seria um bom projeto para a escola, e ele pode ser financiado também. Então, essa é uma visão geral desse projeto padronizado que a gente disponibiliza justamente para quem não tem essa estrutura, essa capacidade técnica de desenvolver seus próprios projetos, né? Quando a gente fala de de educação infantil, né, a gente tem já esses projetos que já estão consolidados, né, a maior parte dos municípios já conhece, são ampliações e os modelos de creche também. A gente tem aqui os projetos de ensino fundamental, onde a gente tem 1, 2 salas de aula, e esses projetos aqui que estão nesse laranjinha são os projetos novos. E esse ano também o FNDE disponibilizou um conjunto de novos projetos de quadra e cobertura de quadra escolar. Então a gente vai mostrar um pouquinho assim de cada um deles. Essas são as 2 escolas que são nasceram assim muito, né, para a escola do campo, para cidades bem pequenas, onde a demanda é muitas vezes de uma escola multisseriada, ou tem EJA também, tem um ensino, né, para adultos. Ou uma turma só, enfim, uma escola de uma sala, e também a escola de 2 salas de aula. São projetos que já estão consolidados, né? Acho que muitos municípios já constroem e isso já está bem aceito, né, em todo o território. E aqui a gente já começa a mostrar um pouquinho dos novos projetos. Essa aqui é uma visão aérea da escola de 5 salas. Então, aqui a gente tem ao lado uma ideia do que funciona, né? Em cinza, a gente tem aqui um fluxo, né, da escola, e em laranja a gente destacou os blocos pedagógicos, tá? Só para vocês entenderem melhor assim, esse zoneamento da escola, ela vai se repetir. A gente deixou marcadinho em laranja para vocês perceberem o que muda de um modelo para o outro. Porque basicamente a área de não salas de aula é a mesma. Então, aqui a escola é acessada nessa área, a gente tem o bloco administrativo, ele está colocado estrategicamente nesse local com uma visão geral da escola. A gente tem o coração, que a gente chama do coração da escola, né? A biblioteca, refeitório.
Aqui a gente tem as salas multiuso, o pátio, aqui a gente tem um vestiário que atende a quadra e o vestiário que atende a parte das salas de aula. Na frente, mais isolado, mas também integrado de uma maneira mais sucinta, vamos dizer assim, a gente tem um bloco de serviço. Vocês vão perceber que a carinha da escola é muito parecida de uma variação para outra. O que a gente vai mudando realmente são os números de sala de aula. Então, essa aqui é uma escola de 5 salas de aula. A ideia é que ela atenda os 5 primeiros anos do ensino fundamental. E a mesma disposição que a gente tinha aqui, você repara que a gente tem esses 2 blocos pedagógicos laranjas que a Vivian explicou, e a gente amplia e a gente consegue, com esses 2 blocos, atender os 9 anos do ensino fundamental. Então, a gente tem mais 4 salas de aula aqui. São 2 conjuntos, né, de 2 salas. Nesse caso, o que a gente pensa? O município, de repente, ele pode pedir uma de 5 salas, futuramente ele tem um terreno maior, ele adquire um terreno e ele percebe que ele gostaria de implantar um ensino fundamental completo. Então, ele pode fazer uma ampliação dessa escola de 5 salas. Ou ela pode nascer 9 salas térrea. O que muda é o tamanho do terreno, nesse caso, que ele tem a padrão 5 salas, o terreno é 60 por 80. Nesse caso aqui, ele vira um terreno de 80 por 80. Quando o município já detecta que ele tem uma demanda para nascer uma escola de 9 salas e tem o terreno lá de 60 por 80, ele tem a opção de fazer a escola com 9 salas com 2 pavimentos. É uma escola onde as 4 salas do ensino fundamental 2 ficariam no segundo piso. E o acesso a esse segundo piso se dá por rampa e escada, né? Aqui tem uma coisa interessante também que a gente procura, quando a gente fala em conforto, em insolação, a gente pretende, já no conjunto técnico de plantas, a gente já tem, por exemplo, nesse caso aqui a gente está usando o brise no pavimento de cima. Por que a gente virou o sentido da sala de aula, né? Porque, de repente, ele pode, em algum dos casos, priorizar esse pavimento num sentido favorável à insolação. A gente está disponibilizando tanto brise horizontal quanto brise vertical. Então, também é uma coisa que o município pode fazer um estudo e ver qual é que se adapta melhor à região da implantação dele. E depois, a gente tem a escola de 13 salas de aula. Essa escola de 13 salas de aula, ela tem um terreno um pouquinho maior, é 80 por 85, e a gente aumenta. Então, aqui a gente teria 5 salas, a gente aumenta mais 8. Só que nesse projeto, a gente precisou mexer nas áreas de apoio. Então, a gente tem uma parte administrativa de serviço, multiuso e vestiários ampliada, porque a gente cresce bastante o número de alunos. Então, essas áreas precisam crescer junto. A proposta aqui é que algumas séries podem ter 2 turmas. E isso fica em consonância com a gestão local, né, com o projeto da escola. Então, pode ter 2 turmas de 6º ano, pode ter 2 turmas de 4º ano, enfim. E a ideia é dar mais flexibilidade e também, a partir do momento que a gente está deixando de oferecer a escola de 12 salas, a gente precisa de uma alternativa, porque a gente sabe que a escola de 12 salas funciona, né? Tem algumas questões, mas ela tá funcionando e ela atende. Então, a gente precisava ter um projeto que a gente conseguisse colocar, né, ter um número de alunos maior. Então, a gente está falando aqui de 900 alunos, né? Então, a gente está falando aqui de uma escola maior. É outra coisa que a gente é muito perguntado também em questão de cores, acabamentos, né? A escola de ensino infantil, a gente usa as cores que são usadas porque são as cores primárias. Às vezes as pessoas relacionam com cor de partido, com cor... Não tem nada disso, são cores primárias. Nas escolas de ensino fundamental, a gente está priorizando cores neutras, justamente para que o município consiga, sei lá, fazer um mural, de repente, ele consiga, como a gente diz, se apropriar mais, né? Deixar as paredes estão mais neutras, justamente para personalizar, fazer mural, quadro de avisos, decorar aquela escola como eles quiserem. E a gente usou nesse projeto a cor laranja,
é a cor que as pessoas que têm, às vezes, alguma distinção, né? O próprio daltonismo, questões de visão, é uma cor mais equitativa, né? Uma cor que a maioria das pessoas veem o laranja da mesma forma. Então, a gente acha que o laranja é uma cor muito... né? Ela é mais parecida para todos. Exato. Nesse último slide, a gente só trouxe um panorama para vocês entenderem melhor, que a gente explicou cada escola, mas a maneira como ela cresce. Então, a gente deixou laranjinha justamente a área das salas de aula, que, no fundo, é o que se diferencia de um padrão para o outro, né? Esse crescimento da escola no número de salas de aula que a gente está propondo, ou no sentido dessa de 2 pavimentos, que ele sobe, né? Eu acho que é isso, né? Esse projeto a gente já tem no site do FNDE, a gente tem a planta de layout, então quem quiser... Das 4 tipologias, né? Das 4 tipologias. Quem quiser conhecer melhor, chegar mais no detalhe de cada sala, pode acessar, a gente deixa o endereço. Inclusive, eles já estão em DWG, então o município já pode começar a fazer algum estudo de implantação. Eu acho que justamente a gente disponibilizou em DWG para ir ganhando tempo, né? Exatamente. Eles estão lá disponíveis, os projetos do FNDE são de domínio público, mesmo que o financiamento não seja da União, os municípios podem utilizar esses projetos, eles são públicos, a intenção é que a gente tenha, né, assim, que a gente possa trocar mesmo boas práticas, né, da arquitetura escolar. E acho que é isso, né? O conjunto completo a gente deve estar disponibilizando no site também até o final do ano. A gente ainda tem algumas coisas para finalizar, mas para conhecer já dá para entrar lá e ter contato, esse primeiro contato. Gente, toda essa nossa conversa de hoje está sendo gravada, tá? Então vai ficar gravado no YouTube do FNDE, no canal do FNDE. E vamos ver se tem alguma pergunta? Acho que tem, né? Como é que fica? Bom, só algumas informações que perguntaram no chat. O certificado vai ser encaminhado para os e-mails dos participantes inscritos, dentro do prazo de inscrição, claro. E, conforme ela falou, o material será disponibilizado na descrição do vídeo que ficará disponível no YouTube, no canal do FNDE. Tá bem? Aí seguimos agora para as perguntas. Podem encaminhar as perguntas pelo chat, que serão selecionadas e respondidas pelas nossas palestrantes. Obrigada. A primeira pergunta que nós temos aqui é Marcela Pacheco perguntando, né, qual a possibilidade do financiamento pelo FNDE para projeto próprio, tendo em vista que a dimensão da escola não ser compatível com os projetos disponibilizados por vocês? Marcela, total. Na verdade, o PAR está aberto para o município solicitar, subir, né, com os projetos próprios, vocês enviam, a equipe técnica do FNDE analisa da mesma forma, não tem diferença entre o município solicitar o projeto padrão ou o projeto próprio. O que acontece muitas vezes é que o município não tem braço para fazer isso, e às vezes uma coisinha ou outra pode voltar, a gente pode sugerir, olha, essa janela poderia ser um pouquinho maior. Às vezes pode acontecer uma troca que eu acho que é sempre bem-vinda, né? Acho que todo mundo ganha em algumas diligências e tal. Gente, hoje a gente começou uma série de apresentações, de conversas, vamos dizer, né? Nossa, com a ponta. E então hoje a gente vai falar sobre a Escola de Ensino Fundamental. Já deixo o convite para vocês. Provavelmente no próximo mês a gente vai falar sobre as escolas de ensino infantil. E o nosso último encontro desse ano vai ser sobre projetos próprios. Então a gente vai ter um encontro falando só sobre essa modalidade. A gente vai aprofundar um pouquinho mais em como enviar, o que eles precisam ter e tirar dúvidas relativas a esse tema. Bom, a próxima pergunta que nós temos é do Romerson de Souza. A escola de 5 salas já vem com a estrutura adequada para ampliar com 4 salas do pavimento superior, passando a ser de 9 salas? Rômulo, não. A de 2 pavimentos, não. Romerson, não?
Isso, é o Romerson de Souza. Romerson, é o seguinte, a de 2 pavimentos, ela nasce 2 pavimentos. O que a gente consegue ampliar é a versão térrea. Então, se o município está com aquele lote de 60 por 80, ele tem uma demanda só para alunos do Fundamental 1. Ele pede a escola de 5 salas. Ele conseguiu anexar o terreno vizinho, ou aquele terreno já era dele, ele já, enfim, já tinha aquela área maior, mas naquele primeiro momento ele não tinha demanda, achava que não era o caso, aí ele pode ampliar para a escola térrea. Então, a infraestrutura das 5 salas, ela já atende a 9 salas térrea, tá? Cozinha, castelo d'água, isso já está tudo dimensionado para 9 salas, só que aí é térrea, tá? A gente não consegue subir, a estrutura não foi pensada para subir, a gente tem questão de rampa, tem laje, né? Tem outra estrutura que não comporta. Que diferencia, né? Isso. Bom, a próxima pergunta do Alexandre Dutra. As novas tipologias construtivas estabelecidas pelo FNDE estão disponíveis para acesso de pesquisadores? Se sim, como posso formalizar um contato com vocês? Eu não entendi. Disponíveis para quem? Isso, para pesquisadores. Creio que ele esteja perguntando sobre o acesso aos projetos, né? Sim, então, como a gente falou aqui no finalzinho, a gente já tem disponibilizados no site as plantas de layout desses projetos. Eles ainda não foram finalizados, então até o final do ano a gente deve estar com o projeto completo disponível no site. E está lá para qualquer pessoa que quiser acessar, conhecer ou solicitar junto ao FNDE. A Dariane está perguntando, é possível utilizar o modelo de projeto disponibilizado para alterar em um próprio? Sim, Dariane. É o que a Carol falou, o nosso projeto ele é de domínio público. Se você quiser partir dele para apresentar um projeto próprio, fazer algumas adequações, é permitido sim. Sabendo que isso tem um ajuste, né? Tem uma RT, é feita uma nova RT, e a solicitação via PAR é como projeto próprio. Não tem problema nenhum. Busca outra. Bom, tem muita gente perguntando se o evento vai ficar gravado, né? As meninas já responderam que vai ficar. Esses slides também vão ficar disponibilizados para vocês. Acho que a gente pode também já passar o nosso contato, que a nossa equipe tem um canal já tem muita gente que conhece, mas é sempre bom divulgar, que é um e-mail que chama o projetos.engenharia@fnde.gov.br. Então, acho que hoje a gente não consegue responder todas as dúvidas que estão no chat, mas alguma dúvida pontual, uma questão específica, pode vir pelo site, a gente responde. Às vezes demora uns 3, 5 diazinhos, mas a gente responde. A gente já tem essa comunicação há um tempo e tem gente que já nos conhece, mesmo sem conhecer, porque a gente troca muita ideia nesse e-mail em relação a projetos. A gente recebeu já diversas vezes assim, solicitações de alteração, de gente que percebeu algum até erro de projeto. Então, a gente tem esse canal aberto, porque, como a gente falou no início, a nossa ideia é uma troca mesmo. A gente não é uma equipe fechada, a gente gosta de saber o que a ponta pensa, o que a ponta precisa, porque é a partir disso que a gente consegue realizar o nosso trabalho. Então, eu acho que é só reforçar, né? Esse e-mail projetos.engenharia é um canal para a gente falar sobre projetos, dúvidas de projeto, alguma dúvida de planilha, sobre requisitos técnicos mesmo dos projetos de edificação escolar e dúvidas do PAR, do CIMEC, isso podem ser via PAR Fale Conosco. Acho que tem mais uma pergunta? Isso, tem uma pergunta interessante aqui da Kelly Lima. Ela pergunta se pode haver alteração no projeto. Acho que é a mesma... não. É a mesma Não é. Sendo projeto próprio,
Não, projeto padrão. não, sim, sendo projeto padrão, a alteração do projeto ela é mais delicada. O que a gente deixa alterar? Vamos dizer assim, que a gente até instrui que seja alterado, quando necessário. Fundação, da parte do projeto de incêndio, coisas que geralmente são relacionadas a normas locais. Também tem alguma questão de tensão, pode ter uma variação de tensão na região e precisa fazer algum ajuste, né? Mas o projeto de arquitetura, ele pode... Tem algumas questões, assim, às vezes a gente encontra um terreno, por exemplo, que ele tem um desnível, que o nosso projeto, na verdade, ele tem nem são rampas, elas não são consideradas rampas, são algumas declividades, então a gente trabalha com terreno plano. Às vezes acontece do município ter um terreno um pouco mais inclinado e ele consegue resolver alguma questão de nível, aí a gente faz esse estudo. Mas a alteração de projeto arquitetônico, ela não é aceita. Se ela pode ser feita, mas daí o cadastro no CIMEC é como projeto próprio, com uma nova RT do novo profissional. A gente tem a nossa RT, a gente disponibiliza ela, mas qualquer profissional pode fazer outra em cima da nossa, porque o projeto é de domínio público. E para a gente poder fechar essa rodada de perguntas, o Domingos pergunta só para a gente repetir o e-mail de contato para fixar para o pessoal. projetos.engenharia@fnde.gov.br. Então, para encerrar, eu só gostaria de deixar o convite para todo mundo, extensivo a quem vocês conhecerem também, se vocês gostaram, para o nosso próximo encontro, mês que vem. O FNDE deve divulgar a data, e que será sobre escolas de educação infantil. Estão todos convidados desde já. A gente agradece o acompanhamento de todos vocês, e até a próxima, né, Carol? Isso. Tchau, tchau, gente. Obrigada.